Paz do Senhor, meus amados, vamos aqui para o capítulo 22 do livro de Gênesis, né? Vamos lá de novo para aquele processo que a gente sempre fala no início. Vamos explicar o nome do capítulo no hebraico. A palavra Gênesis, você já sabe que é Bereshit, que é essa segunda parte da direita para a esquerda. E você já sabe também que o 2, que é o Kaf, representa o 20, e o Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, representa o 2. Então, pronto. Então, Kaf, Beit, Bereshit é o nome como é lido no hebraico esse capítulo. Vamos lá. Então, a Bíblia diz assim, ó, versículo 1 ao 5. Tá faltando um aqui. Eu vou corrigir isso no slide, né? Estranho isso, né? Por que não está aqui um, né? Só do 3 ao 5. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ler o 1. Eu vou ler aqui só com a minha imagem, certo? Mas no texto mesmo, né? Quando você chega baixar o slide, aí ele vai estar. Tá bom? Só um minutinho aqui, deixa eu identificar ele aqui. Deixa eu ele achar aqui. E a gente explica direitinho. Gênesis 1, 2. Vamos ler. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Não, gente. Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Pronto, agora chegou. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas que Deus provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse-me: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amados, essa é uma passagem complexa, né? Na verdade, esse tempo, após estas palavras, após essas coisas, né, que o texto quer dizer aí, não foi logo depois do ocorrido, porque até então, lembra que a última passagem que se tem sobre Abraão, certo, é que ele desmamou Isaque com 24 meses. Né? E todo ano Abraão fazia um banquete, né? E então houve esse tempo aí entre Abraão e entre o nascimento de Isaque e o crescimento dele. Ele já estava na faixa de uns 13 anos, né? Então ele já estava assim na faixa de uns 13 anos mais ou menos, né? E aí o que acontece? Aí Deus chama Abraão e disse a ele e colocou ele à prova. E Abraão disse: eis-me aqui. E agora olha só, nessa segunda parte tem uma revelação importante. É que Deus, ele fala para Abraão: toma o teu único filho. Toma o teu único filho. Abraão, Deus sabia que ele tinha 2 filhos. Mas por que ele falou: toma o teu único filho? E agora eu queria que você parasse para pensar como foi duro isso para Abraão. Primeiro, ele já tinha mandado embora. Deus só considerava filho de Abraão nessa passagem, nesse momento, certo? O outro era descendência, mas promessa só tinha sobre Isaque, certo? O nascido do ventre de Sara. E aí a Bíblia fala que esse único filho de Sara, o primeiro ele já tinha mandado embora, né? Ele só tinha agora Isaque. Então era isso que se referia. Porque o primeiro ele já tinha mandado embora. E esse único filho, Deus disse para Abraão: eu quero que você me dê esse filho. Eu quero que você me dê, que você leve ele para uma montanha, certo? E ofereça a mim, né? Seu único filho, Isaque.
E você vai levar ele lá para uma montanha, eu vou te mostrar. Lá na terra de Moriá, certo? E sobre uma daquelas montanhas, certo? Você vai oferecer o seu filho. E aí que a gente volta agora para o slide, que agora já tem, né? Eu não tinha colocado esse primeiro, mas vai ter agora a partir do... Você, quando for baixar, vai estar aí, né? Então não vai ficar sem, não. Diz assim: então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vou parar aqui, depois a gente lê o restante. Então ali Abraão levantou, pegou o jumento, partiu, cortou a lenha, preparou tudo, né? Pegou os moços, 2 jovens e foi ao lugar onde Deus tinha mandado. Então Abraão, ele acordou cedinho para obedecer a palavra. Ele escolheu 2 jovens para ir com ele. E esses jovens, um deles era Eliezer. E ele tinha que estar junto com esse Eliezer. Ele precisava, era um jovem, era um homem de confiança, né? Abraão era um homem de posição elevada e ele tinha que ter esses 2 seguranças. E a Bíblia fala que ele cortou a lenha. E aí, continuando o texto, né, diz assim o texto: ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então essa foi a informação que Abraão colocou para os seus moços. A partir dali ele iria só. E nesse ir só, ele disse que iria prostrar-se, adorar ao Senhor e depois voltaria. Iria adorar ao Senhor e depois voltaria. É algo muito duro para Abraão o que ia acontecer. Mas ele foi. Mas ele profetizou que os 2 voltariam. Veja só: retornaremos a vós. Ele ia sacrificar o menino, mas ele já profetiza, libera uma palavra antecipada de que ele voltará. Será que ele imaginaria isso? Até então não, mas ele liberou uma palavra de profecia. E aí a Bíblia fala nos versos seguintes, né? Vamos continuar lendo aqui os versos seguintes. Diz assim o texto, deixa eu botar um slide aqui. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Sobre Isaque seu filho. Sobre. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então aqui agora o que acontece? Abraão pega a lenha, né, que seria usada no holocausto. Primeiro ele sacrificaria e depois faria o holocausto. O que significa isso? Primeiro, ele faria a imolação do filho, né? Mataria com uma faca e depois queimaria o corpo. Era muito duro isso. E eles 2 foram juntos, foram caminhando e até chegaram até o lugar. Mas me parece que no meio do caminho aqui a gente não sabe ao certo se ele já tinha chegado ou não. Não tinha chegado ainda. A gente vai ler isso nos versículos seguintes. Mas durante a caminhada, Isaque faz uma pergunta para seu pai e diz assim: então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Abraão, ele estava realmente carregando a lenha, ele sabia, eles faziam sacrifícios sempre, estava carregando a lenha. Abraão levava o restante do material
E eles, aqui está a lenha, aqui está o fogo na mão de Abraão. E cadê o cordeiro? Quem é que vai ser imolado aqui? O que é que a gente vai oferecer de sacrifício? Qual vai ser a oferta de sacrifício? E Abraão aí responde para Isaac, né? Eu acho que com o coração pesado, mas confiando em Deus, mais uma vez profetizando. Diz assim, disse Abraão, Deus proverá para si o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Deus proverá, Deus é quem vai dar, Ele quem vai ofertar. Essa palavra no hebraico, Jeová Hireh, né? Hashem Hireh, significa Deus proverá. Elohim cuidará do cordeiro. Elohim. A primeira palavra é Elohim, não Jeová, mas Elohim é Jireh. Elohim Jireh. Elohim cuidará do seu holocausto, da oferta caminhada. Abraão disse isso para Isaac e continuaram caminhando. Eles continuaram indo na direção. E aí chegaram lá ao lugar. Chegaram ao lugar que foi construído para isso, né? E a Bíblia fala que assim, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha. E aí a Bíblia fala que ele amarrou Isaac e deitou o altar, sobre o altar em cima da lenha. Meu Deus! E aí a Bíblia fala que estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Isso é o versículo 10. Abraão estava no momento crucial, tinha montado o altar, já tinha preparado tudo. Ali arrumou a lenha, amarrou os pés e as mãos atrás deles para que ele não se movimentasse, para que ele não fosse para lugar nenhum. E ali ele ficou preso, e ali ele estendeu Abraão a sua mão e tomou a faca para abater o seu filho. Aí vem o versículo 11, a provisão divina. A provisão divina. E quando Abraão já estava para fazer o sacrifício de Isaac, então eis o que acontece. Olha só o que acontece. A Bíblia fala assim, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 11 e 12. Então Deus ele entra com a providência, a confiança na palavra que Abraão tinha depositado e já tinha profetizado antes, mostra isso. Deus ele entra. Esse chamado duplo, essa repetição, era como se fosse um afeto assim. Às vezes a gente ouve os textos dizerem, né, os pregadores, Abraão, Abraão, como se fosse uma voz desesperada, mas na verdade não, era assim, Abraão, Abraão. É que se Deus falando com carinho com ele, eis-me aqui. Responde Abraão. E no versículo seguinte, Deus com aquela voz tenra de amor, o anjo, na verdade, prefigurando a voz do Senhor, diz assim, não estendas tua mão sobre o menino, não faças para ele nada, pois agora soube. Pois agora soube. Não coloque a mão. Na verdade, então assim, Deus ele confirmou a fidelidade de Abraão, confirmou o amor de Abraão por ele, porque ele não negou de forma nenhuma o seu filho para ele. Isso, amados, tocou profundamente o coração de Deus, e Deus ele quer que nós sejamos assim como Abraão, que nós não retenhamos nada. A grande lição dessa passagem de Abraão não é uma lição da prova de Deus ou do amor de Deus, mas do nosso amor a Deus. O quanto nós devemos amar a Deus, o quanto nós devemos ser
fiéis ao Senhor, não negar nada a Deus. Tudo aquilo que Ele pedir, que nós entreguemos para Ele. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama, independentemente de qualquer coisa, Ele nos ama. E ali houve essa prova da parte de Abraão. E você sabe o que foi que aconteceu no versículo seguinte? Vamos ler aqui agora. O versículo seguinte, o versículo 13. A Bíblia fala que quando então Abraão levantou os seus olhos e olhou. E eis que um cordeiro, carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Nós entendemos aí, irmãos, que há uma grande revelação. A primeira revelação é de que Deus ele não sacrificou Isaac por amor de Abraão e pelo amor que Abraão tinha a ele. Em lugar disso, pela obediência e pela fidelidade, Deus ofereceu um outro carneiro, providenciou um outro carneiro. E a Bíblia diz que esse carneiro estava preso lá na moita pelos seus chifres, ficou preso pelos chifres. E Abraão foi lá e pegou e fez oferta em vez de seus filhos. Enquanto ele olhou para o alto. Toda vez que você olha para o alto, Deus ele joga provisão na tua vida. Olha, ergueu Abraão os céus. Quando você olha para os céus e pede a Deus, Deus envia a provisão que você precisa. E ali o que Abraão precisava era do cordeiro. Mas esse carneiro ele é muito mais profundo do que isso. Certo? Ele é muito mais profundo do que isso. Quando a Bíblia fala que em vez do seu filho, irmãos, nós precisamos entender que nós éramos como Isaac, que precisamos nos sacrificar em lugar, em oferta ao Senhor, mas que Deus ele substitui o nosso sacrifício pelo sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, cada vez, irmãos, que nós lembrarmos dessa passagem, lembremos que Jesus, ele foi o sacrifício que foi no nosso lugar. E que nós só precisamos crer nisso. Aqui é um tipo de Cristo que surge nesse texto importantíssimo. Importantíssimo para o entendimento da Bíblia e para o entendimento de toda a revelação da palavra de Deus. E ali, se você entende isso, você vai entender as passagens seguintes, você vai entender o sacrifício de Cristo, você vai entender como Cristo morreu em nosso lugar, como nós devemos operar ou agir diante do Senhor, diante das coisas que Ele fez, nosso coração grato, nosso coração fiel. Eu não vou pregar aqui que é que eu estou ensinando, me desculpem. Vamos lá. Então o versículo, mas é que essa passagem é muito linda realmente. Vamos ler o versículo 14, que foi a conclusão, porque Abraão agora ele chama aquele lugar, ele dá um nome para aquele lugar, e a Bíblia diz que chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Da onde se diz até hoje, o monte do Senhor se proverá. Então aqui surge o termo cunhado, Deus proverá, Jeová Jireh, Hashem Jireh. Então hoje se vê isso, Jireh, essa palavra, que Ele mesmo, o próprio Deus, Ele haverá de escolher para si aquilo que Ele provê. Então, tudo aquilo que você precisa entregar a Deus, deixa que Deus direciona. Você vai fazer uma oferta ao Senhor, às vezes eu vejo as pessoas fazer uma oferta, elas determinam o valor da oferta. Não, deixa que Deus faça essa oferta, porque Ele proverá para si o seu próprio sacrifício. Cada oferta é um sacrifício. Isso é importante você dizer. Toda vez que você for dar uma oferta, ore ao Senhor. Aquilo que vier ao seu coração é o que Deus Ele falará. Então essa é a lição importantíssima também que a gente aprende nesse texto, que a gente descobre nesse texto. Vamos ler o versículo seguinte que diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras
te abençoarei grandissimamente, multipliquei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serás bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Versículo 15 a 18 é um trecho forte, onde agora Deus ele revela para Abraão, né, que como ele viu, revela para Abraão como ele entendeu, né, essa palavra, né, e a palavra do versículo 17, abençoar-te-ei, no hebraico é Barek, Avarech, e aumentarei, Barbe, ou seja, multiplicará Abraão, fará com que ele cresça mais e mais, ele avance por conta de que? Da fidelidade dele, por conta dele ter negado o que ele tinha de, não ter negado o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de tão bom. Deus proveu aquilo que estava no lugar e superabundou na vida de Abraão. Então toda a descendência de Abraão foi abençoada naquele momento, toda a vida de Abraão foi abençoada naquele momento, né? E aí nós vamos ver aí que depois que Abraão passa por essa situação, nós vamos ler os capítulos seguintes, os versículos seguintes, que diz assim, que tomou Abraão todos os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba e habitou em Berseba, né? Então nós vamos ler, vamos fazer uma traduçãozinha disso aqui, e permaneceu. Aqui a Bíblia fala que ele voltou para Berseba, né? Foi morar em Berseba, pegou seus moços, acabou ali aquele momento, e ele foi para lá, para Berseba. Berseba era a cidade onde ele morava, Beersheba e Beersheba. E depois dele ter cuidado de tudo isso, a Bíblia fala que Abraão agora foi anunciado, dizendo isso, que também dará a luz. Olha, veja só o que é que acontece, né? Agora a bênção de Abraão, ela se espalha por toda a família dele. Os versos seguintes vão mostrar isso. Diz assim, ó, deixa eu botar aqui o slide para você ver. Que legal essa passagem, porque toda bênção que chega para a tua vida, abençoarei os que te abençoarem, né? Então essas são as pessoas que abençoavam Abraão. Aí o que é que acontece na vida deles? Olha só, Naor, Uz, Buz, Quemuel, todo mundo começa a ter uma geração muito grande. Olha só, isso sucedeu depois, eu vou ler do versículo 20 ao 24 para a gente finalizar. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e a Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, e Quersede, Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu luz a Milca, a Naor, deu luz Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então Naor acabou sendo abençoado. E observe que aqui já surge uma pessoa importante, certo? Então vamos lá. Vamos ler todos os filhos. Então, primeiro que Milca deu filhos a Naor, que era irmão de Abraão. Naor. Então, Uz era o primogênito e Buz era o irmão. Quemuel, que era pai de Arã, vai sempre for falar. Quezede, Azo, Pildas e Gedilaf, Betuel. E Betuel gerou a Rebeca, né? Então, a gente vai falar sobre Rebeca mais adiante. Já está surgindo esse momento, né? Então, dessa forma, nós concluímos aqui o capítulo 22 do livro de Gênesis. Nós finalizamos aqui o estudo do capítulo 22. Se você gostou desse capítulo, né, você pode aí botar seu like. É um like aí embaixo que tem um lugar de gostar, né? Eu acho que tem ainda. Se não tivesse, tem dúvida, você coloca aí seu comentário. Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade para perguntar, que eu sempre estou respondendo a todas as perguntas. Amém? Então que Deus te abençoe e até a próxima aula.